Herbário. Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embreava no bosque, tremendo inteira de paixão, quando descobria alguma folha rara. Era medrosa, mas arriscava, pés e mãos entre espinhos, formigueiros e buracos de bicho, procurando a folha mais difícil, aquela que examinara demoradamente. A escolhida ia para um álbum de capa preta. Mais tarde faria parte do herbário. Ele tinha em casa um herbário, com quase 2.000 espécies de plantas. Você já viu um herbário? Ele quis saber. Herbário, ensinou-me logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Fiquei repetindo a palavra, herbário, herbário. Disse ainda que gostar de botânica era gostar de latim. Quase todo o reino vegetal tinha denominação latina. Eu detestava latim, mas fui correndo desencavar a gramática cor de tijolo escondida na última prateleira da estante. Decorei a frase que achei mais fácil e, na primeira oportunidade, apontei para a formiga salva subindo na parede. Formica bestiola est. Ele ficou me olhando. A formiga é um inseto. Passei-me a introduzir. Ele riu, a risada mais gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, confundida, mas contente. Ao menos achava alguma graça em mim. Um vago primo botânico convalesco de uma vaga doença. Que doença era essa que fazia cambalear? Esverdeado e úmido, quando subia rapidamente a escada ou quando andava mais tarde pela casa. Deixei de roer as unhas, para o espanto da minha mãe, que já tinha feito ameaças de cortes de mesada ou proibição de festinhas no Grêmio da cidade. Sem resultado, se eu contar, ninguém acredita, disse ela, quando viu que eu esfregava para valer a pimenta vermelha nas pontas dos dedos. Fiz cara de inocente. Na véspera, ele me divertia que eu podia ser uma moça de mãos feias. Ainda não pensou nisso? Nunca tinha pensado antes. Nunca me importei com as mãos, mas no instante em que ele fez a pergunta, comecei a me importar. E se um dia elas fossem ajeitadas com umas folhas defeituosas ou banais? Deixei de roer as unhas e deixei de mentir, ou passei a mentir menos. Mas de uma vez ele falou no horror que tinha por tudo quanto cheirava a falsidade, escamoteação. Estavam sentados na varanda. Ele selecionava as folhas, ainda pesadas, no orvalho, quando me perguntou se já tinha ouvido falar em presidentes. Não? Alisava o terno veludo de uma malva maçã. A fisionomia ficou branda. Quando ameaçou a folha nos dedos, eu senti o seu perfume. As folhas persistentes duravam até mesmo 3 anos, mas as decentes amareleciam e se despregavam ao sopro do primeiro vento. Assim, a mentira. Folha cadente, que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve. Quando misterioso olhar para a frente, via no final de tudo uma árvore nua, seca. Mas o ser verdadeiro, esse teria uma árvore farvalhante, cheia de passarinhos, e abriu as mãos para imitar o bater das folhas e das asas. Fechei as minhas. Fechei a boca em brasa, agora que os tocos das unhas, já crescidas, eram tentações e punição maior. Podia-lhe que justamente por me achar assim apagada, é que precisava me cobrir de mentira, como se veste um manto furgante. Dizer-lhe que diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na verbana. Será que ele não percebia essas coisas tão simples? Chegou ao sítio com suas largas calças de flanela cinza e grosso suéter de lã tecido em trança.
Era inverno e era noite. Minha mãe tinha queimado incenso. Era sexta-feira e preparou o quarto do corcunda. Corria na família a história de um corcunda que se perdeu no bosque e minha bisavó instalou naquele quarto, que era o mais quente da casa. Não podia haver lugar melhor para um corcunda perdido ou para um primo convalescente. Convalescente do quê? Qual doença ele tinha? Tinha Marita, que era alegrinha e gostava de se pintar, respondeu rindo, que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres. Tia Clotilde, embutida, recitente, deu aquela sua resposta que servia a qualquer tipo de pergunta. Tudo na vida pode se alterar, menos o destino traçado na mão. Ela sabia ler as mãos. Vai dormir feito uma pedra, cochichou tia Marita, quando me pediu que lhe levasse o chá da tilia. Encontrei-o encostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe as pernas. Aspirou o chá e me olhou. Quer ser minha assistente? Perguntou soprando a fumaça. A insônia pegou pelo meu pé. Ando tão fora de forma, preciso que me ajude. A tarefa é colher folhas para minha coleção. Vai juntando o que bem entender, que depois seleciono. Por enquanto, não posso me mexer muito. Terá que ir sozinha. Disse e desviou o olhar úmido para a folha que boiava na xícara. Suas mãos tremiam tanto que a xícara transbordou no pires. É frio, pensei, mas continuaram tremendo no dia seguinte que fez sol, amareladas como os esqueletos de ervas que eu catava no bosque e queimava na chama de vela. Mas o que ele tem? Perguntei e minha mãe respondeu que mesmo que soubesse não diria. Faz parte de um tempo em que a doença era assunto íntimo. Eu menti sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente a tia Marita, que era bastante tonta. Menos a minha mãe, porque tinha medo de Deus, e menos a tia Clotilde, que era meio feiticeira e sabia ver o avesso das pessoas, aparecendo a ocasião envenenada por caminhos os mais imprevistos, sem o mesmo cálculo de volta, tudo ao acaso. Mas aos poucos, diante dele, minha mentira começou a ser dirigida com um objetivo certo. Seria mais simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego, onde estava espinhado. Mas era preciso fazer recente o instante em que se detinha em mim. Ocupá-lo antes de ser posta de lado como as folhas sem interesse, amontoadas no cesto. Então ramificava os perigos, enxergava as dificuldades, inventava histórias que compriavam a mentira, até se decepada com um rápido golpe de olhar. Não com palavras, mas com o olhar que ele fazia a hidra verde rolar emudecida, enquanto minha cara se tingia de vermelho. Agora vai me contar direito como foi. Ele pedia tranquilamente, tocando na minha cabeça. O olhar transparente, reto, queria a verdade. E a verdade era tão sem atritivos como a folha da roseira. Expliquei-lhe isso mesmo. Acho que é verdade tão banal como esta folha. Ele me deu a lupa e abriu a folha na palma da mão. Veja então de perto. Não olhei a folha. Que me importava essa folha? Olhei sua pele ligeiramente úmida, branca como papel, com seu misterioso emaranhado de linhas, estourando aqui e ali em estrelas. Fui percorrendo as cristas e depressões. Onde era o começo ou o fim? Demorei a lupa no terreno de linhas tão disciplinadas que por elas deveriam passar o arado. E vontade de deitar minha cabeça nesse chão. Afastei a folha, deveria ver apenas os caminhos. O que significava esse cruzamento?
Perguntei e ele me puxou o cabelo. Também você, menina? Nas cartas do baralho de tia Clotilde, já lhe desvendava o passado e presente. E mais desvendaria, acrescentou. Ele guardava a lupa no bolso do avental branco. Às vezes vestia o avental. O que ela previu? Ora, tanta coisa de mais importante, só isso, que no fim de semana viria uma amiga buscá-lo, uma moça muito bonita. Podia ver até a cor do seu vestido, de cor antiquado, verde musgo. Os cabelos eram compridos, com reflexo de cobre, tão forte, o reflexo na palma da mão. Uma formiga vermelha entrou na greta do legedo e lá se foi com seu pedaço da folha. Veleiro desflorado, soprado pelo vento. Soprei eu também, as formigas de um inseto. Gritei, as pernas flexionadas, pendentes, os braços para diante e para trás, movimento de macaco. E um. É um inseto, um inseto, repeti, rolando no chão. Ele ria e procurava me levantar. Você se machuca, menina. Cuidado, cuidado. Fugi para o campo, os olhos esvaiados de pimenta e sal. Sal na boca. Não vinha ninguém. Tudo loucura, uma loucura varrida, essa tia. Invenção dela, invenção pura. Como podia? Até a cor do vestido, verde musgo, e os olhos, uma louca, tão louca como a irmã de cara pintada, feito uma palhaça, rindo e tecendo seus tapetinhos. Centenas de tapetinhos pela casa, na cozinha, na privada, duas loucas. Lavei os olhos cegos de dor, lavei a boca pesada de lágrimas, os últimos fiapos de uma unha me queimando a língua. Não existia ninguém de cabelo de cobre que no fim de semana ia aparecê-lo para buscar. Ele não ia embora nunca mais, repeti, e minha mãe, que viera me chamar para o almoço, acabou se divertindo com a cara de diabo que fiz. Disfarçava o medo, fazendo as caras de medo. E as pessoas se distraíam com essas caras e não pensavam mais em mim. Quando lhe entreguei a folha de era com formato de coração, ele beijou a folha e levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suéter. Esta vai estar guardada aqui. Mas não olhou nem mesmo quando eu saí tropeçando no cesto. Corri até a figueira, posto de observação, onde podia ver sem ser vista. Através do rendilhado de ferro do corrimão da escada, ele me pareceu menos pálido, a pele mais seca e mais firme. A mão que segurava a lupa sobre a lâmina do espinho do brejo. Estava se preocupando, não estava? Abracei o tronco da figueira e pela primeira vez senti que abraçava Deus. No sábado, levantei mais cedo. O sol forçava a névoa. O dia seria azul quando ele conseguisse rompê-la. Aonde você vai com esse vestido de Maria Mijona? Perguntou minha mãe, me dando a xícara de café com leite. Por que desmanchou a barra? Desviei sua atenção para a cobra que inventei ter visto no terreiro, toda preta com listras vermelhas. Seria uma coral? Quando ela correu com a minha tia para ver, peguei o cesto e entrei no bosque. Como explicar-lhe que descera todas as barras da saia para esconder minhas pernas finas, cheias de marcas de picadas de mosquito? Numa alegria destinada, fui correndo as folhas. Mordi goiabas verdes, atirei pedras nas árvores, espantando os passarinhos que cochichavam seus sonhos, me machucando de contente por entre as galhas. Corri até o córrego, alcancei uma borboleta e, prendendo-a pelas pontas das asas, deixei-a na corola de uma flor. Te solto no meio do mel, gritei-lhe. O que vou receber em troca? Perdi o fôlego. Tombei de costas nas ervas do chão. Fiquei rindo para o céu de névoa, atrás da malha apertada dos ramos.
Virei de bruços e esmagalhei nos dedos de cogumelos tão macios que minha boca começou a se encher d'água. Fui avançando de rastros até o pequeno vale das sombras, debaixo da pedra. Ali era mais frio e maiores os cogumelos pingando um líquido viscoso dos chapéus inchados. Salvei uma abelhinha das mandíbulas de uma aranha. Permiti que a salva gigante abatasse a aranha e levasse na cabeça como uma trouxa de roupa esperneando. Mas recuei quando apareceu um besouro de lábio leporino. Por um instante me vi refletida em seus olhos facetados. Faz meia volta e se escondeu no fundo da fresta. Levantei a pedra. O besouro tinha desaparecido, mas no tufo raso vi uma folha que nunca encontrara antes, única, solitária. Mas que folha era aquela? Tinha a forma aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas vermelhas, irregulares como pingos de sangue. Uma pequena foice ensanguentada. Foi no que se transformou o besouro? Escondi a folha no bolso, peça principal de um jogo confuso. Essa eu não juntaria às outras folhas. Essa tinha que ficar comigo. Segredo de que não podia ser visto, nem tocado. Tia Clotilde previu os destinos, mas não podia modificá-los. Assim. E fiz na sola do sapato o ninho de cupins que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando solene, porque eu no bolso onde levara o amor, levara agora a morte. Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante do que de costume. Antes de falar, já começou a rir. Acho que vamos perder nosso botânico. Sabe quem chegou? A amiga. A mesma moça que Clotilde viu nas mãos dele, lembra? Os dois vão embora no trem da tarde. Ela é linda, como os amores. Bem que Clotilde viu uma moça igualzinha. Estou toda arrepiada. Olha aí, me pergunto como a mana adivinha umas coisas dessas. Deixei na escada os sapatos pesados do barro. Larguei o cesto. Tia Marita me enlaçou pela cintura enquanto me forçava para lembrar o nome da recém-chegada. O nome de Flor. Como era mesmo? Fiz uma pausa para a estranha minha cara branca. E esse brancor de repente? Respondi que voltara correndo. A boca estava seca e o coração fazia um tum-tum tão alto. Ela não estava ouvindo? Encostou o ouvido no meu peito e riu sacudindo inteira. Quando tinha minha idade, pensa que também não vivia assim aos pulsos? Fui me aproximando da janela. Através do vidro, vi os dois. Ela sentada com um álbum provisório de folhas no colo e ele um pouco atrás da cadeira, acariciando-lhe o pescoço. E seu olhar era o mesmo que tinha para as folhas escolhidas. A mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva maçã. O vestido não era verde, mas os cabelos soltos tinham um reflexo de cobre que aparecera na mão. Quando me viu, veio até a varanda no seu andar calmo. Mas vacilou quando disse que era o nosso último cesto. Por acaso não tinha me avisado? O chamado era urgente. Teria que voltar nessa tarde. Sentia muito perder tão devotada ajudante. Mas um dia, quem sabe? Precisaria agora perguntar a tia Clotilde em que linha do destino aconteceriam os reencontros. Estendi-lhe o cesto, mas ao invés de segurar o cesto, segurou meu pulso. Eu estava escondendo alguma coisa, não estava? O que estava escondendo? O quê? Tentei me livrar, fugindo dos lados. Aos arrancos não estou escondendo nada. Me larga. Ele me soltou, mas continuou ali, sem tirar os olhos de mim. Escolhi quando me tocou no braço. E o nosso trato de só dizer a verdade, hein? Esqueceu o nosso trato?
Perguntou baixinho. Enfiei a mão no bolso e apertei a folha, intacta a umidade pegajosa da ponta-agulha, onde se concentrava as nódeas vermelhas. Ele esperava. Eu quis, então, arrancar a toalha de crochê da mesinha, cobrir com ela a cabeça e fazer migagens, até vê-lo rir pelos buracos da malha. Quis pular da escada e sair correndo em zigue-zague até o córrego. Me vi tirando a foice na água, que sumisse na correnteza. Fui levando a cabeça. Ele continuava esperando. E então, no fundo da mala, a moça também esperava numa névoa de ouro. Tinha rompido o sol. Encontrei pela última vez, sem remorso. Quer mesmo? Entreguei-lhe a folha.